Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, mais uma vez tratando da Constituição Federal de 1988. Já chegamos ao artigo 5º, inciso 30 e 31, que trata do direito de herança e sucessão de bens estrangeiros. Vamos à leitura do inciso. Inciso 30. É garantido o direito de herança. A Constituição Federal, a nossa atual Carta Magna, trouxe esse direito como uma garantia fundamental. Isso significa dizer que a Assembleia Constituinte, o legislador constituinte, quando pensou em direito de herança, pensou em algo que não pudesse ser suprimido por outras legislações. Ou seja, o direito de herança deve ser respeitado acima de todas as outras leis vigentes e é uma decorrência lógica, tendo em vista que a Constituição garante o direito à propriedade. Mas o que é herança? Herança nada mais é do que o patrimônio deixado pelo falecido ou falecida quando de sua morte. E herdeiros são todas aquelas pessoas que vão receber esse patrimônio, os filhos, as filhas, o cônjuge sobrevivente e demais pessoas enumeradas pelo Código Civil. A Constituição garante o direito de herança, mas quem regula os pormenores, quem regula os detalhes é a legislação civil, é o Código Civil. Lá você vai encontrar maiores explicações sobre a herança. Lembrando que o artigo 5º ele é uma cláusula pétrea, ele não pode ser objeto de proposta de emenda tendente a abolir. Isso está escrito no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Veja aí na tela, os direitos e garantias individuais, ou seja, o direito à herança está garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil. O inciso 30, então, de fácil entendimento, uma decorrência lógica do direito de propriedade, mas o mais cobrado em prova é o 31. E o 31 trata da sucessão de bens estrangeiros situados no país e será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Muito importante esse inciso 31. Você pode passar aí um marca-texto na sua anotação, você pode colocar uma estrelinha, você pode colocar um asterisco. O importante é você não perder o foco do inciso 31 e da importância que ele tem para a sua prova. A sucessão. O que é a sucessão? Sucessão nada mais é do que a transferência pela morte, a transferência da herança ou do legado. A quem? Aos herdeiros, aos legatários, em razão de lei ou do testamento. Então, o direito à herança está garantido no inciso 30 e o inciso 31 vai tratar da sucessão, quando acontece a morte de alguém. A sucessão também pode ser caracterizada como o meio pelo qual uma pessoa substitui a outra em direitos e obrigações. Ora, herança nada mais é do que o conjunto de direitos e obrigações que se transmite àquele que se sucede. Agora, o inciso 31 vai tratar da sucessão de bens de estrangeiros situados no país. Ora, isso é lógico, é uma decorrência lógica do artigo 1º, inciso 1º, que trata da soberania. Ora, nós não falamos na aula do artigo 1º que a soberania envolve a possibilidade de cada estado regulamentar, disciplinar as suas relações sem a intervenção de outros estados? A externa se resumindo, é claro, você pode assistir na aula do artigo 1º, inciso 1º com mais detalhes, mas a não intervenção de outros estados e também a não intervenção do Estado brasileiro em outros estados. E quando a gente fala de estados, fala de países, não é verdade? Mas também a soberania interna. O Estado brasileiro pode ali reger as relações do seu povo. Então, tratando-se de bens de estrangeiros situados no país, será regulada
pela lei brasileira. Olha, os bens situados no Brasil. Questões de prova tentam trocar para bens situados no estrangeiro. Não é possível que a Constituição Federal regule a lei de outros países, tá? Quem vai regular é a legislação do outro país, que pode fazer como a nossa, aceitar em alguns casos a legislação estrangeira, mas isso estará regulado na legislação dos seus países, onde os respectivos bens estiverem situados. Então, bens de estrangeiros situados no Brasil, bens de estrangeiros situados no país. Os bens que o estrangeiro conquistou, comprou, adquiriu, situados aqui no Brasil, será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Então, a legislação, a Constituição exige que o cônjuge ou os filhos sejam brasileiros. É o exemplo de um americano que casa com uma brasileira e depois falece, ou uma americana que casa com um brasileiro e depois falece. Ora, o cônjuge é brasileiro, então é exigido que os bens estejam situados no país, situados no nosso país, e que o cônjuge ou os filhos sejam brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decújo, ou seja, pode-se aplicar a legislação estrangeira em casos de bens situados no país, cujo cônjuge ou os filhos sejam brasileiros, se essa for mais favorável. Invertendo aqui os conceitos, a regra é a legislação mais favorável. Se a legislação mais favorável for a lei pessoal do decújus, no nosso exemplo, a lei americana, para regular esses bens, vai ser aplicada essa legislação. Caso contrário, será aplicada a legislação brasileira. Então, o que você precisa gravar para a sua prova? Sucessão de bens estrangeiros situados no país. Os bens são do estrangeiro, mas estão situados no país e em benefício do cônjuge brasileiro ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável à lei pessoal do decújus. Decújus nada mais é que o morto, que o falecido, tá? Grave isso para a sua prova. Um exemplo prático para nós gravarmos é essa situação do americano. Vamos supor que no nosso exemplo sejam os filhos nascidos aqui no Brasil. E aí, falecido o estrangeiro, os filhos podem optar pela legislação americana se for mais favorável no caso concreto. Caso não seja mais favorável, a legislação que regulará a situação é a legislação brasileira. Questão de prova importantíssima, cai bastante em concurso. Não deixe de anotar, não deixe de destacar na sua apostila, no seu caderno, na sua Constituição, esse inciso da nossa Constituição Federal. Na próxima aula, Defesa do Consumidor, inciso 32. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.